Nesse momento, então, que iniciamos o nosso trabalho de exposição do Evangelho, em nome da Sociedade Espírita Nazarena, Cristo é o Caminho, vamos agradecer àqueles que estão nos assistindo, àqueles que nos assistirão depois pela gravação. E como sempre fazemos nos nossos trabalhos, nossa casa espírita, vamos começar o nosso trabalho com uma prece, para também encerrarmos com uma prece. E vamos fazer esta oração, esta prece, muito bonita, e que nos toca a fundo e nos fala muito, a prece de Cáritas. Então, enquanto eu aqui recito, mentalizemos o mundo espiritual, a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, para que eles desçam até nós neste momento, derramando sobre cada um de nós o remédio necessário para o momento em que cada um de nós está atravessando. Digamos assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Então, com esta oração, nós vamos abrir os trabalhos desta noite, que é a continuação do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estudamos na semana passada. Então, hoje vamos recapitular o que nós vimos acerca do capítulo. Eu não vim destruir a lei. O capítulo nos fala das três revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Nós já falamos de Moisés, vamos recapitular. Então, Moisés foi aquele profeta, a primeira revelação, que veio trazer as primeiras luzes do conhecimento divino, adaptado para aquele povo de então. Foi plantada ali as primeiras sementes da lei de Deus. E as leis, a lei de Deus, ela está consubstanciada, digamos assim, na Torá, e os profetas também são outros livros onde estão ali os ensinamentos dos profetas. Então, quando Cristo diz assim, não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas, não vim destruí-los. Ou seja, todos os ensinamentos que foram passados através de Moisés e pelos profetas continuam na vigência do Cristo. Porém, ele os aperfeiçoou. Os 10 mandamentos são de origem divina, são de todo o tempo e para todos os lugares. Em resumo, Moisés teve esse papel de trazer para aquele povo, naquele momento,
aquelas leis, porque era um povo regido pela lei do talhão, olho por olho, dente por dente, que já vinha lá do Código de Hammurabi, adaptado e continuado por Moisés para aquele povo violento, aquele povo indisciplinado, aquele povo que havia servido ao Egito por mais de 200 anos e ali adaptado os costumes egípcios, esquecendo a ideia do Deus único, conforme a descendência de Abraão foi ensinado. Então Moisés teve essa finalidade de trazer aquele povo de volta para o Deus único e plantar as sementes das leis que Jesus veio depois nos apresentar. Então Jesus nos dispensa a apresentação. Todos nós sabemos quem é Jesus. Nós temos no Espiritismo como sendo Jesus o modelo e guia mais perfeito que Deus deixou para a humanidade, em que pese outras religiões entenderem de maneira diferente, com todo respeito, cada um acredita naquilo que melhor lhe aprouver. O Espiritismo e todo o Espírito acredita que Jesus é um Espírito puro, que teve uma caminhada conforme a lei do progresso que nos estimula e chegou ao patamar de Espírito puro e governador espiritual desse planeta. E ele veio desenvolver esses ensinamentos. Ele veio exemplificar esses ensinamentos. Se Moisés lançou as primeiras sementes, Jesus as regou para que essa árvore crescesse e os seus frutos depois fossem distribuídos para todos. Todas as religiões, todos os povos, todos aqueles de boa vontade são destinatários desses novos ensinamentos. Jesus veio cumprir e desenvolver a lei, ou seja, dar o seu verdadeiro sentido, apropriando-a ao grau de adiantamento dos homens. Nós temos como exemplo, no Evangelho de Mateus, essas adaptações que Jesus fez na lei antiga. Quando ele diz assim no capítulo 5, no versículo 21 em diante, ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, estava lá na lei de Moisés, não matarás. Já estava na lei, não matarás. Aí Jesus complementa: mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelo juízo. Então, Cristo vai adaptando outras leis conforme os homens daquele tempo e o entendimento daqueles homens. E Jesus continua: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo. Jesus traz um novo mandamento, um novo ensinamento. Todo aquele que lançar um olhar de cobiça para a mulher já adulterou com ela em seu coração. Continua Jesus: ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso testemunho, mas cumprirás para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E continua: tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente, que era a lei até então vigente. Eu, porém, vos digo: não resistai ao mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece também a outra. Se alguém te citar injustiça para ti, para tirar-te a túnica, cede-lhe também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Dá a quem te pede e não te desvie daquele que te pedir emprestado. Então, outras novas lições. Não basta mais agora só não matar. Tem que se adaptar aos novos tempos e aos novos ensinamentos. Tende ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Aumenta a nossa responsabilidade perante essa lei. Sabemos que esses ensinamentos não foram praticados na sua inteireza. Passados mais de 2000 anos, ainda não conseguimos colocar em prática o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Mas há essa necessidade de que esses ensinamentos
sejam de alguma forma colocados em prática. Ao longo da história da humanidade, a Igreja foi a grande detentora desse conhecimento, e ao longo da história nós tentamos entender o que isso significa para nós. Como nós já referimos lá atrás, nós também estamos submetidos à lei do progresso. Tudo caminha, tudo muda, tudo se direciona, nada fica estático, parado. Os ensinamentos do Cristo também obedecem a essa lei. Se na época de Moisés havia um tipo de ensinamento, um tipo de homem, na época do Cristo já havia um crescimento espiritual maior e a possibilidade de semear aqueles novos ensinamentos para que fossem aos poucos sendo adaptados e aprendidos pelos homens. Mas transcorreram-se aí os séculos e Jesus, na sua sapiência, já nos disse que não poderia dizer tudo naquele tempo, que muito ele tinha para dizer, mas nós não compreenderíamos e que ele nos enviaria um outro Consolador, a fim de que ficasse conosco eternamente e nos ensinasse tudo aquilo que ele disse. As religiões, especialmente a religião católica, tem como sendo esse paráclito o advento do Pentecostes. Nós, espíritas, que estudamos Espiritismo, baseados na nossa fé raciocinada nos ensinamentos dos Espíritos e na razão, entendemos que esse paráclito é o Espiritismo. Nos fala, assim, acerca do Consolador prometido, conforme o Evangelho de São João. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. É por ele ensinar essas coisas e nos fazer relembrar aquilo que Jesus falou que nós entendemos ser o Espiritismo, o Consolador prometido. Porque ele não veio por intermédio de um homem, de uma pessoa, ele veio por intermédio de uma pleiade, de um grupo de espíritos puros, presidido pelo Espírito de Verdade, através da mediunidade de Allan Kardec, e essas informações foram captadas em vários países ao mesmo tempo e reunidas e codificadas e compiladas por Allan Kardec, nos seus vários livros. Não entendemos como sendo de outra forma esses ensinamentos, essas revelações, porque se nós buscarmos na história a religião católica como sendo predominante do primeiro século até fins do século XVI, abrigou nas suas hostes esses ensinamentos, essa luz, e trouxe até nós essa luz. Apesar de que a Igreja é feita por homens falhos, porque em nome dessa fé muitos crimes foram cometidos. Temos, por exemplo, as cruzadas, 11 cruzadas ao longo de 10 séculos, buscando restituir o túmulo de Jesus em Jerusalém, defendido então por aqueles homens, por aquele povo que morreu, lutou para defender também o túmulo do seu patriarca. Tivemos depois, na defesa dessa fé, a chamada Santa Inquisição, em que aqueles que não concordavam com a Igreja eram perseguidos, eram torturados e eram mortos. Nessa caminhada histórica, revoltando-se contra os ensinamentos, tivemos o primeiro cisma, chamado Reforma Protestante. Isso no século XVI, 1517, através de Martinho Lutero. Logo em seguida, tivemos também mais um outro cisma, o advento do calvinismo, também no mesmo século, alguns anos mais tarde. Sendo que a Reforma Protestante
ela não trouxe muita coisa de nova para o ensino do Evangelho. Em resumo, ela dizia que o homem se salva apenas pela fé. Já o calvinismo traz a doutrina da graça e da predestinação, ou seja, o homem é mau por excelência, o homem já nasce mau. Mas Deus, na sua sabedoria, escolhe aqueles a quem Ele irá salvar. Mesmo que o homem seja um pecador, pela graça divina, ele será salvo. Não importa se eu sou uma pessoa boa, se eu pratiquei o bem, se eu pratiquei a caridade, se eu não estou dentro desses escolhidos, tudo aquilo que eu fiz é em vão. Essas filosofias religiosas predominaram, a mente humana ela estava concentrada nesses ensinamentos, ou atendia o catolicismo, ou atendia o protestantismo ou o calvinismo. Mas nessa infalível lei do progresso, a ciência, as artes e a filosofia vieram trazer novos conhecimentos. À medida que o homem desabrochava e desabrocha novos conhecimentos, em que pese as proibições, veio surgindo. Foi assim com o Renascimento, no século XIV a XVII, foi assim com o Iluminismo, trazendo novas ideias, arejando a mente humana, colocando o homem já como senhor de si. Independente das religiões, ele poderia se situar, se colocar e decidir o seu próprio caminho. Então foi uma libertação das religiões da época. Estando já um pouco mais amadurecido a mente humana, eis então que nos é chegado, nos é legado essa religião, ou doutrina, ou ciência, ou as três de uma só, chamada Espiritismo. Porque já estávamos prontos para receber essas novas informações. A humanidade, na sua evolução, na sua caminhada, tinha e tem a necessidade de novos conhecimentos. Então, no tempo certo, chegaram para a humanidade esses novos conhecimentos, abrindo novas frentes, abrindo uma nova luz, abrindo um novo tempo na caminhada humana. Diz Kardec, a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento está personificada no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensino dado não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, sobre todos os pontos da terra e por uma multidão inumerável de intermediários. É de alguma sorte um ser coletivo compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, vindo cada um trazer aos homens o tributo das suas luzes para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que nele os espera. Da mesma forma que o Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, o Espiritismo diz igualmente, eu não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Ele não ensina nada de contrário ao que Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica em termos claros para todo mundo o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir, nos tempos preditos, o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Tendo então necessidade desse salto evolutivo, digamos assim, é que nós recebemos essa nova doutrina, com um novo fundamento, baseado já numa nova moral, em homens já com mais capacidade e mais condições de entendimento. E quais são os princípios fundamentais que sustentam, então, essa doutrina? São basicamente 5 princípios. Um deles, a existência de Deus. Nós temos na questão 1, o Livro dos Espíritos, a pergunta de Kardec, que é Deus? A espiritualidade responde, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Kardec vai mais além
e pergunta dos atributos da divindade. E aí, a espiritualidade faz o seguinte resumo: Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, é todo-poderoso, é soberanamente justo e bom. Se nós entendermos, especialmente, que Deus é soberanamente justo e bom, já justifica em muito a nossa crença no Espiritismo. Porque nós deixamos de ter aquela visão lá de Moisés de um Deus violento, de um Deus que castiga, de um Deus que elege os seus e relega tantos ao sofrimento. Nós sabendo que Deus é soberanamente justo e bom, nós vamos ver as causas dos nossos problemas não em Deus, não nos outros, não fora, mas dentro de nós. E vendo as coisas dentro de nós, nós vemos que nós somos os culpados por aquilo que hoje nós estamos passando de ruim, especialmente. E buscamos, através do estudo, através da fé raciocinada, que é um outro princípio, buscamos nos religar à lei divina, à lei de Deus. Entendemos como princípio também da imortalidade da alma. Ou seja, todos nós tivemos um princípio, fomos criados segundo os espíritos, simples e ignorante. Tivemos um princípio, mas não temos um fim. Nessa trajetória evolutiva, nós aos poucos vamos ascendendo, vamos subindo a patamares superiores. Já passamos pelo mundo primitivo, onde vestíamos, digamos assim, corpos de homens primitivos, tínhamos o pensamento de homens primitivos e fomos evoluindo para chegarmos hoje ao estágio em que estamos. E ainda somos homens rudes, somos homens violentos, somos homens regidos muito pela lei do talhão. Mas estamos, como já disse na outra oportunidade, numa fase transitória, em que passaremos ao mundo de regeneração, onde aqueles que, recalcitrantes no mal, serão, como nos ensinam os Espíritos através das suas obras, serão recambiados novamente para mundos primitivos, onde através da dor, do sofrimento, reiniciarão sua jornada buscando consertar os erros cometidos e as oportunidades tantas que lhes foram dadas que eles foram perdidos. E aqueles que estiverem sintonizados na lei de Deus, aqueles que buscarem o conhecimento, buscarem dentro de si o Reino dos Céus, conforme Jesus nos exemplifica e nos aponta, esses terão a oportunidade de habitar a Terra no mundo regenerado. Outro princípio da doutrina espírita, a pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações. Se nós somos espíritos milenares, tivemos um princípio, a gente vem, através dos séculos, reencarnando, desencarnando e reencarnando, desencarnando e reencarnando, aprendendo, errando, com dor, com lágrimas, em busca da nossa evolução. Também temos como princípio da doutrina espírita a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, se nós olharmos para o céu agora, essa lua cheia, nós veremos uma infinidade de estrelas. E quando nós não entendemos o significado da criação, nós achamos que aquelas estrelas é somente para abrilhantar a nossa visão. Quando nós buscamos o ensinamento através da doutrina espírita, nós ficamos sabendo que cada uma daquelas estrelas é um mundo habitado. Que a galáxia a que nós pertencemos, a Via Láctea, ela é composta por milhões, bilhões de mundos habitados. Que o Sol que nos ilumina é apenas um a mais nos milhões de sóis dentro de uma galáxia. E são incontáveis galáxias no universo. E a cada estrela, a cada galáxia, há vida pulsante.
Aí alguém pode perguntar, mas como? O homem já foi a Marte, já lançou sondas em Marte e não enxergou nada. Nós também não enxergamos os espíritos. A vida não é apenas e somente material. Ela também é uma vida espiritual. Temos também como princípio básico a comunicabilidade dos espíritos, ou seja, estamos, como já dizia Santo Agostinho, rodeados de espíritos. Uma multidão de espíritos nos cerca e nos rodeia. Mas aqueles que assim não o entendem, dizem que a comunicabilidade dos espíritos é proibida, é coisa do demônio. Então nós dizemos assim, essa proibição consta lá no livro de Deuteronômio, lá na lei mosaica, foram feitas para aquela época, para aquele tempo, e não nos serve mais. E se assim fosse, Jesus não teria conversado com Moisés e com Elias no Monte Tabor, sendo que Moisés e Elias há muito já haviam partido do corpo físico. Então, essa comunicabilidade dos espíritos, ela é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Em todos os centros espíritas, no nosso não é diferente, no nosso trabalho mediúnico, nós acessamos a esses espíritos. Eles vêm até nós em busca de ajuda, em busca de consolo, em busca de uma resposta, muitos perdidos, sofridos, achando que tudo está acabado, mas através dessa comunicação entre, digamos assim, vivos e mortos, que ninguém está morto, nós conseguimos um contato e a doutrina dos espíritos consegue levar a esses espíritos o conforto, o consolo, a esperança, e sobretudo o encaminhamento desses irmãos que nós chamamos para os planos superiores no mundo espiritual. Também temos que o Espiritismo não tem dogmas, não tem uma verdade, não tem verdades intocáveis e absolutas. Kardec já disse um dia, a religião contrariar a ciência, fiquem com a ciência. O Espiritismo usa a fé raciocinada, ele busca entender os porquês, ele não acredita simplesmente porque mandaram acreditar, mas o verdadeiro espírito acredita porque ele se convence da veracidade desse fato. Não tem trabalhador espírita, não usa paramentos, não usa sacramentos, não usa ritos. Enfim, é o trabalho como era feito lá no cristianismo primitivo, que Paulo, que Pedro deram seguimento, especificamente na casa do caminho, mas que ao longo do tempo se perdeu e que agora, através do Espiritismo, isso tudo veio a ser revivido. Não se crê em penas eternas, não se crê em espíritos que não sejam redimidos pela graça, pelo amor de Deus, se redime pelo sofrimento, pela dor ou pelo amor. Não temos inimigos, podemos ter pessoas que não gostam de nós, ou que nós não gostemos delas, porque sabemos que todo adversário, todo inimigo é um filho de Deus, é um irmão. E lá na parábola dos bodes e das ovelhas, está Cristo dizendo, falando especificamente também daquele que está preso, que visitar o preso também é praticar a caridade. Então, o inimigo da sociedade, o nosso inimigo, é o nosso irmão ao qual devemos praticar a caridade. E, em síntese, o Espiritismo busca a reforma íntima, através dos ensinamentos. Não será pelo simples gesto de alguém te perdoando que nós entraremos, digamos assim, no paraíso. A cada um segundo suas obras já nos mostrava Jesus. Então nós devemos apresentar as boas obras através da reforma íntima para que nós possamos ter direito aos reinos celestiais conforme Jesus nos ensinou e que esses reinos estão dentro de nós. É o nosso bem proceder. Nosso horário está terminando, nossa meia hora já se esgotou. Eu pedi, não sei se todos têm consigo, um copo d'água. Vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a todos os que
estão conosco aqui, aqueles que estarão nas outras transmissões, pedindo que Deus abençoe a cada um de nós, as nossas famílias, nossos entes queridos, nosso trabalho, a nossa vida, especialmente nesta pandemia, nesse momento crucial em que nos encontramos, muitos irmãos perdendo seus empregos, outros tanto partindo para o mundo espiritual sem sequer conhecer ou saber aquilo que está acontecendo. Então vamos pedir que Deus, na sua infinita bondade, abençoe cada coração dos nossos irmãos, console aqueles que estão partindo, console os seus familiares, que os bons espíritos sejam os guias desses irmãos que partem sem esclarecimento, motivados pela pandemia, console os que ficam, e que a luz se faça sobre todos nós, e que se agora estamos todos envolvidos numa mesma situação, que a misericórdia divina recaia sobre a humanidade, para que logo possamos virar esta página e voltarmos a nos reencontrar, a nos abraçar e a praticar verdadeiramente as leis divinas. Roguemos aos bons espíritos que as águas postas sobre cada um dos irmãos de suas casas sejam fluidificadas e nelas colocados os remédios essenciais e necessários para cada um. Obrigado, Deus. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, espiritualidade superior, os nossos anjos da guarda que também estão conosco. Pedimos permissão. Encerramos o trabalho de exposição do Evangelho desta noite, em nome da Casa Espírita Nazarenos Cristo é o Caminho. Que assim seja.